tudo bem? Aqui é o Edmar, estou aqui de novo para conversar com vocês, para falar sobre astrologia, sempre tentando fazer reflexões sobre o que eu entendo, né, de teosofia, filosofia, astrologia, e tentando encontrar um caminho, né, nesse mundo tão conturbado que a gente vive. Eu sei que são vídeos um pouco mais elaborados, muitas vezes assuntos que talvez a gente não tenha tanta proximidade, mas espero despertar aqui a curiosidade de vocês para que vocês também possam estudar, possam né, abrir essas portas, né, do conhecimento que estão totalmente ligadas com, né, esse momento que a gente vive no mundo, onde a gente vive aí a transição da era de peixes para a de aquário. É uma transição bastante conturbada, né? E a gente vive dias aí onde realmente são dias críticos, né? Dias onde, de certa forma, temos que escolher um lado, né? Temos que saber qual a direção a ser tomada. Infelizmente hoje também vivemos uma polarização muito grande, né? Uma polarização uma posição política, né? Que é prejudicial, né? Para que a gente possa ter essa compreensão do mundo, porque a gente acaba se conectando com um lado, né? Que a gente tem uma certa preferência, acaba deixando de ver o cenário como um todo. Por isso que eu sempre trago assuntos aqui, tento fazer ponderações, né, trazendo os dois lados da moeda que eu estou enxergando, né, que eu posso ver, para que a gente possa né, superar, né, essas limitações que essa polarização, né, nos dá. E isso não é meu, né? Isso é um conselho, né, do meu mestre, né, Henrique José de Souza, que é fundador do Biose. Ele pediu para, né, os discípulos procurar entender a lei da polaridade. Então isso é para mim é como se fosse uma missão, né? Entender isso em todas as suas possibilidades, né? E um assunto que eu venho trazer hoje aqui, acho que essa lei da polaridade é bastante interessante, é bastante importante, né, para ser utilizada. E aí, olhando o cenário, eu sempre coloco a gente na semana com, né, o cenário astrológico. A gente acabou de passar uma semana onde a gente teve uma lua crescente em Áries, né, depois de uma lua nova em Capricórnio. E agora essa semana a gente tem uma lua cheia em Leão, né? Poxa, eu não podia passar o dia de hoje sem comentar sobre esses três signos, né? E acho que a melhor forma para você que é astrólogo, né? Você vai fácil de entender que quando a gente fala em Áries, primeiro signo, né? Quando a gente fala de Capricórnio, 10º signo, né? E quando a gente fala de Leão, o 5º signo, né? Então, isso quando a gente imagina o zodíaco começando a partir de Áries, né? Por exemplo, né? Como acontece assim, os ciclos, né? Quando começa o ano novo astrológico, começa em Áries. E essa relação ela é bastante importante, por quê? Porque Áries, como primeiro signo, Áries representa a energia em movimento. Por isso, por exemplo, o Áries, né, o carneiro ali, tem os chifres, né, meio que enrolados, né, enrolados na cabeça, né, como se ele estivesse em movimento, né. É um princípio de uma força cardinal, um signo cardinal, que tem a liderança, né, e a confiança, a autoconfiança, né, a confiança em si mesmo como uma das bases desse arquétipo, né? E aí quando a gente passa, né,
pro 10º signo, né? Que a gente poderia comparar esse 10º signo como se fosse o meio do céu, né? Ou seja, aonde esse carneiro se realiza, né? O que esse carneiro quer ser, né? É o meio do céu. Cada um tem esse meio do céu. Quando você faz uma mapa astral, você vai descobrir esse ponto, né? Que é ali aquele ponto do vir a ser, né? Quem você quer se tornar, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, né? O carneiro quer se transformar no bode, no Capricórnio, né? Então, também a gente pode fazer a analogia da criança e do velho, né? Do jovem e do adulto, do pai e do filho, né? Então, aí, né, a gente pode até pensar na religião, né? O Cordeiro de Deus, né? O Filho de Deus, né? Então, ou seja, Ares, né? Como uma parte, né, uma experiência, um arquétipo daquele ser que representa o todo, né? Então, e também o iniciador, né, aquele que sempre é aquele que começa as coisas, né? Então Ares também tem essa ligação com o pioneirismo, o empreendedorismo, né? Capricórnio também vai ter essa mesma relação, né, com essa liderança, com esse empreendedorismo, né? Só que enquanto um é baseado na coragem pessoal, né, na força, né, motora, né, da coragem, do impulso, da iniciativa, né, Capricórnio é baseado na experiência, na sabedoria, na visão um pouco mais sábia sobre, né, como as coisas acontecem. E aí a gente tem no meio do caminho, né? No meio do caminho a gente tem Leão, né? Então Leão é aquele signo, né, do indivíduo que precisa descobrir o seu próprio valor, né? E é interessante pensar nisso dessa forma porque você não vai chegar, né, o Ares não vai chegar a ser Capricórnio, né? Ou seja, você não vai passar, né, por essa vitória, né, que você não vai subir a sua montanha se no meio do caminho você não descobrir aquilo que te faz feliz, aquilo que te torna autêntico, que torna você alguém único, né? Então, essa é a referência, né, as referências desses 3 signos, né? Então, Ares, né, o indivíduo, né, vamos dizer assim, a criança recém-nascida cheia de energia. Capricórnio, o adulto já com uma certa experiência, né, com uma certa sabedoria, e para alcançar isso, né, tem que passar por todos os signos, e um dos pontos importantes é Leão, né? Você precisa saber quem você é, você precisa saber o seu próprio valor. Alguém vai dizer, né, pô, 3 signos mandões, né? Alguém vai vir com os preconceitos, né, já pré-estabelecidos, e falar, pô, 3 signos, né, de mandões, né? Os 3 mandões do zodíaco, né? Os 3 principais, né? Porque tem outros aí. Eu vou chegar até neles. Posso até citar aqui, né? A gente vai ter, se a gente está tendo a lua cheia em Leão agora, né? Daqui 7 dias a gente tem a lua minguante em Escorpião. Aí tem mais um mandão, né? Então, essa alunação tá cheia aí dos 4 mandões aí do zodíaco. Mas eu queria trazer essa relação para vocês entenderem, né? Como essa alunação está nos pedindo para acreditar nos nossos sonhos, nos nossos projetos, na nossa ambição, né, de ser alguém na vida, de construir algum legado, de lutar, viver por um propósito, né? Tudo isso está meio que corroborando, né, para esse caminho, né?
Então achei interessante comentar isso. Essa semana, com a Lua passando, hoje a Lua está em Gêmeos, né? A Lua vai passar em Câncer, e vai fazer uma série de oposições ali para os planetas que estão, né, em Capricórnio, algumas tensões, importante observar. Depois, entrando em Leão, essa Lua vai fazer uma quadratura T, né, uma oposição, né, a própria Lua cheia é uma oposição para o Sol, né, mas antes de fazer a oposição para o Sol, a Lua faz uma oposição para Plutão, né, então a gente tem que tomar cuidado ali nos dias, no dia 25, né, o dia da Lua cheia, um pouco de cuidado com atrito com pessoas, né, com o chefe, né, com alguém que está numa posição superior que a gente, ou não pode ser no trabalho, pode ser na família, né, com o pai, com a mãe, né, cuidado com discussões, atritos com alguém que exerça um papel numa posição de poder. Isso pode ser aumentado porque tanto esse Sol, Lua e Plutão, eles vão fazer quadratura para Júpiter, né? Júpiter em Touro, então a gente não pode esquecer que Touro sempre aumenta as coisas, né? Então, não tomem cuidado para não aumentar, né, o conflito, não aumentar a tensão. Então, de modo geral, é isso, né? A gente tem essa semana algumas tensões no eixo Capricórnio-Câncer. Depois a gente vai ter uma tensão com os signos fixos, né? Leão, Aquário e Touro. E na semana do dia, na semana depois, né? Então a gente tem ali dia 28 e 29, a gente tem a Lua passando em Virgem, e aí a Lua passando em Virgem vai fazer grande trígono com os planetas que estão em Touro, os planetas que estão em Capricórnio. Então, né, na semana do dia 28 e 29 ali, um bom momento, né, para tratar tudo aquilo que se está relacionado a dinheiro, trabalho e saúde, né. Mas essa semana existem essas possibilidades de tensões, existem possibilidades, né, essas tensões, elas não são tão negativas, né, elas abrem portas, né, se você souber usar as oportunidades, né. E aí, quando eu falo de oportunidade, né, eu venho trazer aqui uma dica de série para vocês. De vez em quando eu trago algum conteúdo, né, que eu possa compartilhar aqui com vocês, mas acabei de assistir, né, a segunda temporada. Confesso que quando é uma série que está no Star Plus, chamada The Bear, né, o urso. Confesso que há uns 6 meses atrás tentei assistir essa série, e aí o primeiro episódio ele é bem caótico, né? E aí eu meio que deixei para depois, mas essa série nas grandes premiações já ganhou, né, Emmy, já ganhou Globo de Ouro, né? Ganhou a série, ganhou, né, os protagonistas. Então falo, não, agora eu preciso assistir essa série, né? E foi como todos os críticos diziam, é uma série excepcional, né? Digo para vocês. E achei que, assim, acho que nada é por acaso, né? Ela fala de liderança e ela fala de humanidade, né? A história resumida, né, é de um chefe renomado, ganhou um prêmio, mas ele herda ali um restaurante meio falido, né, do irmão mais velho, né, com as pessoas que já trabalham nesse restaurante, com os familiares, com as pessoas que chegam, né, para trabalhar. Todos têm determinados problemas, muitos problemas emocionais, muitos traumas, né, trabalho caótico, né, de se trabalhar no restaurante. E aí, por que eu acho que tem tudo a ver? Porque vai falar dessas 3 visões de liderança, né? Ares, né, como a pessoa que se predispõe, né, a começar algo.
Leão, aquele que é capaz de se controlar, né, de se dominar, né, e a partir disso, né, dominar o meio. E Capricórnio, né, aquela sabedoria, aquela visão, né, empreendedora, né, de saber comandar, saber organizar no caso, né, um negócio. E o que é mais bonito nessa série, lógico que eu enxergo, né, esses 3 signos, é a questão da polaridade, né, que eu comecei o vídeo falando sobre polaridade. Se a gente adicionar as polaridades desses 3 signos que eu comentei para vocês, né, a gente vai ver, né, nessa série momentos belíssimos onde as pessoas se apoiam mutuamente, né? A gente pode ligar isso com o signo de Libra, que é o signo oposto a Áries. As pessoas muitas vezes elas precisam aprender ali a trabalhar em grupo e dividir, né, o reconhecimento pelo trabalho, né, Aquário, que é o oposto, né, de Leão. E as pessoas precisam muitas vezes se apoiar emocionalmente, né? Assim, os momentos mais bonitos, né, da série, assim, que meio que você guarda, são os momentos onde as pessoas, assim, os contatos mais incomuns, né, chegam com algum tipo de apoio, né, para o outro, né, algum tipo de reconhecimento ao trabalho do outro, né. Porque eu digo que é surpreendente porque com todo o contexto da série, com todo o movimento, né, tão tumultuada muitas vezes que a série pareça, de repente você vê um pouco de humanidade, você vê um pouco de sensibilidade, você vê um pouco de capacidade de acolhimento, né? Então tudo isso ligado ao signo de Câncer, que é oposto a Capricórnio. Então acho interessante vocês observarem isso, de que forma, o quanto importantes esses 3 signos são na vida de vocês, o quanto importantes são esses 6 signos, ou seja, os 3 mais as suas oposições, as suas polaridades, né? E o quanto isso pode, né, acrescentar na vida de vocês. E eu acho que a série ela fala isso de uma forma muito, muito bonita, muito humana, né? Realmente é edificante essa série. E aí, né, até agora eu falei de uma forma pessoal, né? Falei, são dicas do Edmar, né, para você ouvinte, né? Mas a gente tem nessas tensões que vão acontecer essa semana algumas questões, né? A gente está vivendo num mundo conturbado, né? Como eu disse, a gente pode ver algumas tensões aí vindo à tona, né? Ficando cada vez mais, né, subindo o nível aí da tensão, como a gente tem visto, por exemplo, lá na guerra do Oriente Médio, nas questões as limitações, né, da liberdade que a gente vem sofrendo aí internamente no país. A gente pode ver todas essas tratativas, né. É interessante que o assunto liberdade veio à tona e não podia deixar de ser assim, né? Plutão acabou de entrar definitivamente não, né? Semana passada eu falei isso, mas a gente ainda tem 2 pequenas retrogradações esse ano, onde Plutão vai voltar para Capricórnio por poucas semanas e depois volta para Aquário. Mas é interessante observar, né, que com Plutão entrando em Aquário, todas essas comunicações, esses conflitos, né, gerados, né, pelas pessoas que dizem que defendem a liberdade, né, e outras pessoas que dizem que o contrário, isso tende a ficar mais evidente e tende
a seguir, né, a fortalecer a liberdade real, né, não a liberdade que imposta, nem a liberdade que as pessoas vendem como positiva, né, mas a liberdade real, né, o que, no final, né, o que vai sobrar é a liberdade real, né, não a que as pessoas pintam, né, que as pessoas usam como marketing. E nesse ponto, o único comentário que eu posso fazer é ter orgulho, né, do Milei de ter feito aquele discurso em Davos, coragem, né, desse homem de falar certas verdades que a maioria das pessoas não entendem, né, exatamente por causa dessa massificação dos meios de comunicação, né, que limitam, né, que fazem piada, que tornam, que pegam tudo que ele fala e tentam dar um ar de que é um louco falando, né, mas tem muita verdade ali, né, tem muita ciência econômica ali e a gente deveria comparar isso que ele está falando com, né, as bases, o fundamento, por exemplo, da democracia americana, com Thomas Edison, o que Thomas Edison, Abraham Lincoln, Adam Smith, né, dizia ali, todo o conceito, né, realmente de uma sociedade democrata, né, até o próprio Milley citou, né, a base histórica, né, do conceito da criação da democracia argentina também baseada no direito, né, na liberdade individual, né. E aí quando o Milley diz, olha, todos esses nomes, né, todas essas formas, né, essas siglas que a gente diz que são coletivistas, né, que tentam pegar, tomar o todo, né, né, que tentam colocar o todo acima do indivíduo, né, elas acabam empobrecendo, né, o mundo. Por quê? Porque nivela por baixo, né? Então acabam estimulando erroneamente, né, a população a esperar um auxílio, a esperar, né, a ajuda do governo, né, esperar que o governo cuide, né, do seu crescimento, do seu estudo, né, da sua formação profissional, e quando na verdade o indivíduo que tem um certo esforço para buscar tudo isso. Olha que momento que a gente está numa alunação de Capricórnio, né, uma lua crescente em Áries e agora uma lua cheia em Leão, né. Tudo isso não fala sobre o esforço que o indivíduo faz para, né, alcançar o seu lugar ao sol, para alcançar, assim, para realizar a sua ambição pessoal, para realizar, né, o seu plano de vida, né, o seu plano de sucesso. Então, ótimo momento para a gente pensar sobre essas coisas. E agora eu vou mostrar aqui os dias da semana para vocês, né? Espero que vocês vejam o Urso, né? Realmente é uma série muito edificante, né? E aí vocês possam fazer essas correlações, né? Leão, Áries, Leão, Capricórnio, né? E os seus signos, né, contrários, né? Os seus opostos complementares, né? Então, Libra, Aquário, né, e Câncer, né? Então deixa eu mostrar aqui para vocês para a gente terminar o vídeo. Então a gente está aqui no dia 21, né, domingo, dia de hoje. Estou mostrando aqui para vocês o mapa, né? Eu estou fazendo esse vídeo aqui, né, exatamente 19h40. A gente está vendo aqui a Lua em Gêmeos, passando em Gêmeos, né, nesse momento a Lua não faz
aspecto com nenhum outro planeta, né? E ela vai fazer um aspecto interessante aqui no dia 21, né? Um aspecto bastante interessante. Na verdade, ela vai reforçar, né, um trígono, aliás, uma quadratura aqui de Netuno com Vênus, que traz a Vênus está em Sagitário, Netuno em Peixes, né? Falei semana passada sobre, são dois lados a gente pode entender sobre graça, né, sobre fé e religião. Também são duas formas de ver a vida de forma otimista, né, Sagitário, né, e é uma forma, vamos dizer assim, otimista, mas mais assim, esperando a ajuda dos superiores, esperando a ajuda do divino, né, que é Peixes, né, então embora sejam parecidas essas ideias, né, às vezes elas não conseguem se combinar, né, às vezes, principalmente por causa dos dogmas, né, das ideias pré-estabelecidas que a gente tem sobre religião, né. Também essa quadratura ela mexe com sim, a gente não consegue muitas vezes se desprender muito fácil, né, relaxar muito fácil. A gente fica meio tenso, né, sem saber se a gente faz uma piada ou se a gente lê um livro, né, se a gente, qual tipo de relaxamento a gente vai buscar aqui, né, uma dificuldade de relaxar. E aí a gente tem aqui a Lua na segunda-feira, dia 22, passando aqui no finalzinho de Gêmeos. Ela forma aqui uma oposição para Vênus, né? E a Vênus e a Lua fazem uma quadratura para Netuno, né? Então essa Lua na segunda-feira ela aumenta ela deixa a gente mais, assim, a gente aumenta essa dificuldade, né, de relaxamento, talvez de descontração, né? A gente sente a necessidade de descontração, mas não se sente à vontade, né? Também, por exemplo, se a gente vai fazer alguma coisa que a gente gosta, né? A gente também, por alguma distração, não consegue aproveitar do que a gente está fazendo. Se a gente comer, por exemplo, se a gente vai comer alguma coisa que a gente gosta, aí surgem coisas para fazer e você não consegue curtir ali, né, o que você está comendo. Então, são exemplos, né, mas aqui existe uma dificuldade, né, uma dispersão, e a gente não consegue combinar, né, essa Vênus de Sagitário muito sim, uma visão de liberdade muito grande, né, e com o Netuno em Peixes, né, que é uma compreensão, uma compaixão muito grande, né. E aí aqui junto com a Lua em Gêmeos, que é uma Lua muito mais comunicativa, muito mais racional, né, do que essas duas outras visões aqui. E a gente pode observar que são energias femininas, né? Lua, Vênus e Netuno são expressões do feminino, né? Então, talvez esse aspecto seja até pior para as mulheres, né? Aqui vocês podem observar que nesse dia aqui, na transição de Gêmeos para Câncer, a Lua vai fazer um grande trígono com Saturno, né, que aumenta a nossa capacidade aí de acolhimento, né, de entender, né, emocionalmente as pessoas, de fazer isso que eu comentei que tem na série, né, que as pessoas acabam reconhecendo, né, o esforço, o trabalho dos outros, né, eles têm esse tipo de inteligência emocional para fazer esse tipo de coisa, né? Então aqui, entre o dia 22 e dia 23, né, esse bom contato aqui da Lua com
Saturno. E aí quando a gente passa para o dia 23, que eu falei para vocês, né? A Lua vai entrar em Capricórnio, a Lua vai entrar em Câncer e vai fazer oposição para os planetas que estão em Capricórnio. Então vai fazer oposição para Mercúrio, vai fazer oposição para Marte, né? Então aqui isso que eu comentei na série, né? Às vezes você precisa liderar, né? Mas seria muito bom se você tivesse uma inteligência emocional para não só cobrar, né? Não só mandar, mas saber onde cada um dá um resultado melhor, né? Onde que cada um tem os seus problemas, cada um tem suas questões para serem resolvidas, né? Isso a gente vê bastante na série, por isso que eu achei interessante, né, para trazer aqui para vocês. E aí, aqui deixa eu só ver uma coisa. Nesse dia 23, a Vênus já entrou em Capricórnio, né? Ela entra em Capricórnio fazendo um trígono aqui para Júpiter em Touro, né? Então aqui, né, além de a gente ter Marte na sua exaltação, né? Ou seja, Marte forte, Mercúrio praticamente conjunto a Marte, a gente agora tem a Vênus entrando aqui em Capricórnio, né? A Vênus entrando em Capricórnio. Então isso aqui melhora bastante, né? Todas as nossas condições de trabalho, uma energia muito boa para a gente melhorar o nosso, sim, fazer uma organização bem melhor da nosso posto de trabalho, né? Da nossa da nossos meios, né, de trabalho, nosso processo de produção, da forma como a gente lida com o nosso financeiro, né? São pontos aí bastante interessantes aí para que a gente possa, são energias bastante interessantes aí para que a gente possa melhorar todas essas questões, né? E aí vocês podem observar que, né, nesse dia aqui, né, todos eles, a Vênus faz o trígono para Júpiter, né? E o Sol não, Marte e Mercúrio, né, estão fazendo um trígono para Urano. Então são várias portas aí, várias vias aí que se abrem para que a gente possa melhorar nesses aspectos profissionais e financeiros, né? Nesse dia 24 aqui, vocês podem até observar aqui, ó, a Lua fazendo oposição para Plutão até posso até dizer anos, né? Plutão aqui no finalzinho de Capricórnio, toda vez que a Lua passava aqui no finalzinho de Câncer, né, ela fazia sua oposição, mas aí envolvia o que? Envolvia nosso mundo emocional com o nosso mundo profissional. Agora que Plutão está em Aquário, vai lidar com o que? Vai lidar com o nosso valor pessoal e o valor do grupo, né? Assim, os nossos valores pessoais, assim, o quanto que eu valho, né, como indivíduo, o quanto eu sou autêntico, né, e o quanto isso influencia o coletivo, né? Então é interessante a gente observar essa mudança aí. E a gente vai sempre observar, agora como Plutão aqui vai ficar nesses primeiros graus de Aquário por anos aqui, né, por alguns anos, toda vez que Sol entrar em Aquário vai cruzar com esse Plutão aqui, né, ou seja, vai ter esse viés de renascimento, né,
de transformação, morte e renascimento aqui, né? Então, realmente a gente vai, né, ser obrigado aí a olhar essas questões aquarianas com um olhar mais, como eu posso dizer, mais, quando Saturno estava aqui, eu até podia dizer que a gente precisava pensar, né, de uma forma, como ser aquariano, né, de uma forma responsável. Mas com Plutão, né, são aquelas questões, é lógico que Plutão fica por muito tempo, né? Então em Aquário, então durante todo o tempo que Plutão passar aqui em Aquário, né, Plutão vai pedir que a gente, né, que o meio faça transformações, né, muitas vezes radicais, e que esses valores se firmem, né? Então, e aí assim, a dica que eu dou para vocês é o seguinte: não nadem contra a corrente, não nadem contra a corrente, né? A gente observa, por exemplo, os grandes conflitos do mundo, né? Eu já falei sobre aqui algumas vezes, né? A gente pode observar que são uma luta, né, assim, dos povos, dos governos, tentando se manter na era de peixes, né? Tentando não deixar, né, que não deixar se firmar, né, esses valores aquarianos, né? A gente pode ver até a globalização, quanto a globalização avançou e quanto ela desavançou, né, com todos esses conflitos no mundo, né? Então, mas por outro lado, né, o quanto a internet avançou, né, e a internet não dá para voltar para trás, né? Tem até a inteligência artificial aí que é, né, a nova fronteira aí da humanidade aí, como a humanidade vai lidar com isso. Então é interessante observar isso, né? Observar. E aí, se você tem algum planeta no signo de Aquário, né, esse Plutão vai mexer aí também com essas energias, né? É importante você observar. E aí, se você tem planetas em Leão, em Touro, em Escorpião, né, vai ser formadas aqui oposições, quadraturas, né? Então é interessante sempre ficar de olho. E aí, quando a gente passa aqui pro dia 25, que é o dia da lua cheia, aí vai ser formada essa quadratura T que eu comentei, né? Então, ó, tem a oposição, primeiro a gente tem a oposição Lua com Plutão, depois a oposição, né? O Sol e Plutão estão praticamente, né, em conjunção aqui. Aí a Lua faz oposição com o Sol, né? Então é aquilo que eu falei, né? O meu valor pessoal, a minha autenticidade e o que isso conflita, né, ou auxilia o coletivo, né? Então são essas questões que vão ser levantadas aí, e todos esses três, né, Lua, Sol e Plutão, fazem quadratura para o Júpiter em Touro, né? Então aqui, quanto a essa liberdade individual, liberdade coletiva, essa autenticidade individual, né, ou o valor do grupo, né, vão mexer aqui com a nossa capacidade de produzir recursos, né, nossa capacidade de produzir valores, né? Então, talvez aqui nesse dia alguma questão monetária, alguma questão na bolsa de valores, investimentos aqui, né, fique mais evidente, né? Também é importante observar aí. E aí, dia 26, a gente não tem atenção mais com o Júpiter e com o Sol e Plutão, mas a gente tem a quadratura com o Urano, né? Então, mesma coisa, só que aqui é mais propenso para surpresas, né? Coisas que acontecem de forma repentina.
né? Bastante, bastante importante observar, né? Se a gente pode ter alguma surpresa, né? Aqui nessa sexta-feira. Como eu disse, a Vênus já entrou em Capricórnio, então agora a Vênus faz né, um trígono para Júpiter em Touro e um sextil aqui para Saturno em Peixes, né? Então a Vênus aqui em Capricórnio, né? Muito focada no seu projeto de vida, na sua ambição, no seu, né, propósito. Agora ela faz um trígono para Júpiter em Touro, ou seja, reforça nossa capacidade de produção, reforça nossa visão pragmática, nossa praticidade, né? Nesses dias aqui a gente consegue resolver de uma forma muito prática, né? E de uma forma muito com o pé no chão, né? Sem gastar demais, sem abusar do recurso, né? Tem boas perspectivas aqui, e essa lua em Capricórnio aqui também reforça, né, o lado aqui Saturno em Peixes, ou seja, a empatia, a compreensão, a visão, né, de que é necessário ajudar o próximo, né? Então tem todo esse lado positivo aqui nesses dias, né? Passando para o sábado, como eu disse, né, a Lua vai entrar em Virgem, e aí a Lua começa a fazer aqui, né, ótimos aspectos aqui. Ela faz uma oposição para Saturno, ou seja, ela está entrando em Virgem, ela faz uma oposição para Saturno. A Lua em Virgem é a Lua, né, da organização, do método, o jeito certo de fazer as coisas, né? Da limpeza, né? Cuidar da saúde, dieta, né? Com essa oposição a Saturno, existe um pouco de cobrança, né? A gente fica meio, né, se Virgem já é crítico, né, pode ficar mais crítico ainda, e muitas vezes com uma autocrítica, né? Que acaba tendo um efeito negativo, né? Você se criticar, achar que você não está fazendo o suficiente ou que você não é o suficiente. Outro ponto que também é bastante tratado nessa série, acho que é bastante interessante, de uma forma bastante humana, né, também, que é essa autocrítica, né? Essa cobrança, né? Às vezes a gente transforma a cobrança que os outros fazem, né, numa cobrança que a gente faz pra gente e para nós mesmos, né? A gente acaba aceitando a crítica do outro, né? E começa a se cobrar coisas que não têm relevância, né? Então é bastante interessante observar isso. Não tomar cuidado com essa crítica excessiva. E aí no domingo, né, a Lua, se no sábado ela faz um grande trígono com Júpiter, né, e Vênus, no domingo ela faz um grande trígono aqui com Urano, Marte e Mercúrio, né? Então continua o mesmo potencial aqui de realização físico-material. E aí a segunda-feira, né, ela ainda passando por Virgem, também ainda fazendo bons aspectos aqui com Urano, né, Mercúrio e Marte, né? Então final de semana é bastante produtivo, né? Para quem trabalha no final de semana, excelente final de semana aí. Também para quem está montando uma dieta, para quem está mudando o seu treino, sua ficha de treino na academia, para quem está fazendo algum treinamento focado na saúde, tá? Também para tudo isso é muito bom aí o final de semana.
Então é isso, pessoal. Essa semana, se eu posso contribuir para vocês essa semana. Achei bastante. Nada é por acaso, então achei bastante interessante terminar de ver essa série esse final de semana para poder fazer essa comparação, para trazer esses arquétipos para vocês, né? E talvez fazer um resumo disso é mais ou menos como se eu visse assim: ó, se a gente está numa lunação de Capricórnio, a gente está muito focado na realização do nosso propósito, né? Na nossa ambição, né? Alcançar esse lugar ao sol que a gente se propôs a alcançar. Com a lua crescente em Áries, a gente toma a iniciativa para isso, né? A gente se coloca na direção, né, do que a gente quer. Com a lua cheia, né, em Leão, a gente tem a oportunidade de manifestar, né, essa autenticidade. De certa forma, a gente vai, né, manifestar algum nível de comando, né, de liderança, de autocomando. Esse comando ele é autocomando, depois, né, ele é virado em comando, em liderança dos outros, né, e também na mesma direção, né, de realização daquilo que a gente se propôs a fazer, né. Lembrando, né, que aquilo que a gente se propôs a fazer na vida, né, que está totalmente ligado com o nosso trabalho, né, com a nossa vocação, é muito melhor a gente fazer, né, o que a gente gosta, o que a gente ama, né. E Leão tem tudo a ver com isso, né. Você tem que gostar, né, do que faz, você tem que gostar do que você tem que gostar do que faz, né, e aí você vai ter um resultado muito maior, né, muito melhor, né, naquilo que você propôs a fazer na vida. Então, tudo isso, de certa forma, melhora, né, o nosso trabalho, né, aquilo que a gente veio fazer na vida. Então, talvez essa seja a melhor mensagem que eu deixo para vocês essa semana. Quero deixar um abraço, né, desejar uma boa semana mais uma vez. Tchau.